Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza. Tudo bem? Bom, espero que sim, meus amigos e minhas amigas. Apesar da derrota do Leão nessa partida contra o América Mineiro, o Fortaleza não conseguiu devolver, né, devolver para o torcedor essa bronca, né, que o torcedor tem com o Marquinhos Santos. De novo, isto não acontece. E dessa vez, ao contrário do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, na ida, né, quando o Marquinhos Santos estava no comando do Juventude, dessa vez o Marquinhos Santos saiu ainda muito mais merecedor do resultado do que na outra partida. Naquela ocasião houve um empate, o empate foi oportunizado por uma reação dentro de campo do Juventude. No final da partida, inclusive, o Juventude teve chance de ganhar aquela partida. Na minha opinião, aquela foi uma das piores partidas do Leão do PC no primeiro turno. Momento em que, como em outros não acontecia, o Leão perdeu muito o controle das ações dentro de campo, correu riscos de ser derrotado de virada para a equipe do Juventude. Nessa partida, mas naquele jogo, pelo menos, acho que o empate foi um tanto quanto justo. Nessa partida, a vitória do América foi justa também. Foi justa, foi merecida. O América entendeu melhor o jogo. O Marquinhos Santos entendeu melhor o adversário. O Marquinhos Santos foi melhor do que o Vojvoda nessa partida. E ele foi, sim, um dos grandes responsáveis pela vitória da equipe do América contra o Fortaleza. Bom, o Fortaleza, na verdade, meus amigos, vive aí alguns problemas, né? A equipe está jogando sem o Iago Pikachu e também sem o Crispim. A gente vai saber claramente que esses jogadores, outros também são muito importantes, mas esses jogadores, eles são muito os alicerces deste modelo de jogo, dessa forma de jogar do Fortaleza, e quando a equipe está sem eles, a equipe realmente sente muito. Não há um jogador para atuar no lugar do Pikachu. Não há, claramente não há. Pode haver improvisos ali, mas não há esse jogador, exceto se esse jogador seja, por exemplo, o Vitor Ricardo, né? De repente o João Paulo improvisado, enfim. Mas, sobretudo o Vitor Ricardo, né? Esse jogador, de repente, ele entra e aí funciona, faz um trabalho interessante ali e passa a ser uma opção, uma alternativa para o Pikachu quando o Pikachu não puder jogar, né? Não há também o jogador para o lugar do Lucas Crispim. E aí, na verdade, em um certo momento, o Marcelo Paes fala que não foi na busca de um lateral esquerdo, porque parece que o Vojvoda não havia solicitado um lateral esquerdo. Parece que o Vojvoda estava contente com o que tinha no elenco. Se isto é assim, e evidentemente que eu acredito na fala do presidente do Fortaleza, então o Vojvoda tem que ser cobrado por isso. Porque se ele acredita que o Bruno Melo é esse lateral, há um problema aí na visão do Vojvoda sobre a sua própria idade de jogo. Porque claramente o Bruno Melo é um jogador que dá pro gasto ali. Mas para esse tipo de modelo de jogo, e até em função das ideias de jogo que tem o Vojvoda, não dá para entender o Bruno Melo como titular dessa equipe do Fortaleza quando, por exemplo, o Crispim não pode jogar. Né? Por quê? Porque ele não consegue oferecer no setor de ataque, no meio de campo para frente, ele não consegue oferecer, por exemplo, um jogo de construtivo importante. Ele não consegue, por exemplo, fazer aquele trabalho de sair um pouco do setor ali para ir para o meio de campo, como faz o Crispim. Ok, isso já se espera que ele não faça mesmo. Ele não é jogador para criar muita coisa para, né, cair no meio de campo ali para fazer alguma coisa, mas espera-se dele, por exemplo, que ele consiga ser com um ala ofensivo, no papel de um extremo, um jogador importante. Ele não consegue ser também esse jogador, na minha opinião. Mas você está falando do Bruno Melo, ele foi tão mal assim na partida, ele não comprometeu. Mas este é o ponto. Este é o ponto. Não basta não comprometer. Para esse tipo de jogo do Fortaleza, que requer muita velocidade e muita qualidade nesse trabalho dos alas, né? Não basta ele apenas não comprometer. Ele precisa jogar um pouco mais, né? E ele não consegue oferecer esse tipo de jogo. Então, se foi o Vojvoda o responsável por não chegar no lateral esquerdo para o Fortaleza, ele tem que ser cobrado por isso, porque ele errou, e errou feio. E esse erro, na verdade, vem da sua visão, na minha opinião, equivocada sobre o jogo do Bruno Melo, né? Mas o Vojvoda pode estar errado em alguma coisa? Claro que pode. É claro que pode. Ele não é o senhor, é verdade. Ele é um grande técnico de futebol. É um técnico muito... Para mim, a sensação deste campeonato brasileiro, o melhor técnico hoje, nessa temporada do futebol brasileiro, é o Vojvoda. Não há o que se questionar sobre isso. Mas, evidentemente, que ele não acerta sempre. Tem muitos méritos. Tem muito lucro. Evidentemente, como eu disse, é o melhor hoje na temporada do futebol brasileiro. Mas erra também. E erra seriamente quando ele acha que o Bruno Melo pode ser esse jogador, porque não é. Claramente não é. Agora, o Bruno Melo não foi necessariamente o pior a partida, evidentemente. Ele não foi. O Lucas Lima também não conseguiu jogar tão bem. E aí vem aquela conversa: mas ele se esforçou. Mas ele não foi tão mal assim. Não é isso que também deve se esperar do Lucas Lima. O Lucas Lima é um referencial técnico muito diferente para esse Fortaleza. Pelo menos deveria ser. O Lucas Lima, ele não precisa fazer necessariamente aquela partida que ele fez no 3-0 lá no Castelão.
né, contra o Atlético Paranaense. Não precisa ser uma partida tão notável, porque ali sim foi uma partida espetacular do Lucas Lima. Mas ele precisa fazer uma partida parecida, um tanto quanto próxima, pelo menos, daquela. Porque quando ele não faz, quando a gente pensa o que é o Lucas Lima, o referencial técnico que ele pode oferecer, ele também está devendo um pouco para a equipe. Né? Aí Matheus Vargas entra no segundo tempo. Também não consigo. Matheus Vargas é o Matheus Vargas. Na verdade, ele andou fazendo algumas boas partidas aí, mas o que ele mostra, o jogo dele mostra claramente que ele é um jogador que não dá para confiar na qualidade do jogo dele. Ou seja, o Fortaleza vai precisar de um meio-campista para a próxima temporada. Por quê? Porque o Lucas Lima não deve ficar. E se você está achando que o Lucas Lima, por exemplo, ele pode ser interessante, muito mais interessante do que ele tem sido, imagine, por exemplo, o que seria o salário dele no Fortaleza caso ele fosse contratado pelo Fortaleza. Alguma coisa em torno de 700, 800 mil. Alguma coisa nesse 900 mil, por exemplo. Mais ou menos por aí. Né? Para entregar isto que ele está entregando? Realmente não. Por quê? Porque ele fez uma grande partida pelo Fortaleza, mas uma grande partida até agora. E na partida de ontem, por exemplo, ele entregou o mínimo. Não foi dos piores jogadores, mas entregou o mínimo. E dele também se espera muito mais. Né? As alterações do Vojvoda. O Vojvoda, na verdade, foi ali com uma equipe, foi a campo com a equipe com a presença do Ângelos, que é um jogador não serve para o Fortaleza, né? Precisa ir embora, Fortaleza vai precisar de uma barca, vai precisar reformular o elenco, e o Ângelos não é esse jogador, ele não serve, já deu demonstrações claras de que ele não pode ser esse jogador para o Fortaleza. Agora, me espanta as chances que esse jogador recebe também da parte do técnico Vojvoda. É muita chance para um jogador que até agora não fez um jogo que presta pelo Fortaleza. Quem é pior, Josa? O Ângelos ou o Lucas Lima? Neste momento, no Fortaleza, o Ângelos está pior do que o Lucas Lima, mas muito pior. Né? Não tinha o Robson, que também não está jogando nada. Se tivesse, estaria provavelmente na titularidade no jogo de ontem, ou entraria no segundo tempo, porque o Vojvoda também tem sempre colocado os mesmos jogadores no segundo tempo. É preciso dizer isso. Demorou de novo para substituir. Ele assinou, gente. O Vojvoda assinou por essa derrota. Né? Ele demorou muito para substituir no segundo tempo. E ele substitui colocando Osvaldo. De novo, essa coisa agora com Osvaldo. Não dá para entender. É outra situação que não dá para entender. Osvaldo já deu. Não serve mais. Agora, de novo, Osvaldo entra de novo, mostra que não consegue fazer nada, que já foi, mas continua recebendo chances da parte do técnico. WP9 é outra história também. Não dá. É outro jogador que não dá mais. E aí ele precisa, inclusive, precisaria sair de Fortaleza até para que chegasse no seu centroavante. Por quê? Qual é o problema? O problema da renovação que foi feita com o WP9 é que a gente olha para o Fortaleza e a gente entende, assim como os dirigentes provavelmente também entendem, que precisa de um centroavante. E o Fortaleza vai ter que ir atrás de um centroavante. Então, valeu a pena renovar com o WP9? Este é um ponto, né? É importante para se pensar. O meio de campo, provavelmente o Lucas Lima não será, evidentemente, contratado pelo Fortaleza, claro. Vai precisar de um 10 aí. O Bruno Melo é esse jogador para ser esse lateral. Aí é com o Vojvoda. Ele precisa ter um entendimento disso. Porque se ele não tiver, a coisa realmente vai ficar muito complicada. Né? Agora, as escolhas do técnico foram ruins. A escolha na escalação inicial, as alterações foram muito, muito ruins também. E aí, gente, é o seguinte, o Renato, ele tem ido muito mal no Flamengo. E eu fiz um vídeo, inclusive, falando disso algum tempo atrás, e os jornalistas, na hora que fazem as perguntas para o Renato, ninguém coloca o Renato ali numa situação difícil. Né? E me espanta que ninguém pergunta para ele, você não assina nada pela derrota da sua equipe, pelo resultado ruim da sua equipe, você não é culpado de nada, tá tudo muito bem, culpado sempre são os outros, é o calendário, é não sei o quê, você não é culpado de nada. Então, eu acho que falta, né? Tem que parar com essa elegância com os técnicos, gente. Tem que parar. O técnico é um profissional que tem um bom salário, né? Tem um trabalho bom, é um desafio sempre trabalhar em uma equipe como o Flamengo ou em outras, mas é um bom trabalho, né? Evidentemente. Também precisa ser colocado em situações de problemas, para ver como é que se sai. Então, eu fiz essas críticas para os jornalistas diante do Renato, eu também preciso fazer em relação ao Vojvoda. É preciso que alguém pergunte para ele. E a pergunta tem que ser assim, por que você não gosta do De Pietri? É isso. Por que você não gosta do De Pietri? Essa pergunta pode parecer chocante, mas é nesse tom, gente. Você não precisa colocar um tom, aumentar a voz, não sei o quê, mas a pergunta tem que ser essa. É quando as palavras substituem um tom mais agressivo. Por que o senhor não gosta do De Pietri? Porque é inexplicável. É inexplicável que um garoto muito promissor, que foi contratado pelo Fortaleza, não recebe a oportunidade do técnico. Né? O Igor Torres é parecido também, não recebe. Mas até o Igor Torres dá para entender, de repente está ali, não tem essa qualidade toda. Mas o De Pietri, todas as vezes que entrou, mostrou que pode ser um jogador muito interessante para o Fortaleza. Então, por que o senhor não gosta do jogo do De Pietri? Ou, qual é o seu projeto para o De Pietri, já que o senhor nunca coloca ele para jogar nas situações que a equipe tanto precisa?
Mais ou menos isso, tem que perguntar também. Tem que parar com essa gentileza toda. É um gentleman, é um grande técnico, um profissional fantástico, aparentemente é um grande homem também, uma pessoa de caráter, uma pessoa muito boa. Mas ele também, mas não dá pra ficar aliviando, gente. Ele errou feio nessa partida. E é necessário também fazer as perguntas necessárias, as importantes e duras para o técnico quando ele erra. E essas perguntas elas estão faltando nas entrevistas coletivas. Dito tudo isso, importa também reconhecer o seguinte: o Fortaleza também pode ter sido motivado a não jogar tão bem em virtude do desgaste físico da equipe que tinha jogado no meio de semana. Né? Alguns jogadores visualmente parecem cansados, embora nem todos estejam jogando. Por exemplo, Felipe não tem jogado nada. Às vezes ele não joga mesmo, não entra, às vezes entra no segundo tempo, foi o caso, e também não joga nada. O Felipe está numa má fase. Acho que é muito interessante que ele vá para o banco como está acontecendo. Né? Então acho que algumas perguntas precisam ser feitas para o técnico. O De Pietri está virando um mistério no Fortaleza. Isso é ruim, isso é desagradável. Por isso que o jornalista precisa perguntar. Né? Porque isso acontece em algumas equipes, né? Quando um grande jogador parece que não é testado. É o caso do John Jairo Sanches lá no Vasco. Né? Ninguém pergunta pro Diniz, por exemplo, por que você não coloca o John Jairo Sanches para jogar? Né? Um garoto que foi contratado, novo também, muito bom. Para mim, é o melhor jogador do Vasco é o Sanches. E o Diniz não o coloca para jogar. A mesma coisa, por que ninguém pergunta pro Diniz? Isso serve para o Voivoda também. Por que você não dá chances para o De Pietri? Qual é a razão? Você não gosta? A gente quer entender. Você acha que ele está se adaptando? Você tem um projeto pro garoto? Não é ofender perguntar pro técnico, mas a pergunta precisa ser feita, porque diante de um quadro, como a gente viu no jogo do Fortaleza contra o América, né? Essa pergunta precisa ser feita. Ela cabe muito bem. E ela precisa ser feita para o técnico. Porque não dá. É demais, gente. Chega a ser grotesco, né? A gente se deparar com o Oswaldo entrando todo o jogo e não conseguindo jogar. Né? Isso é culpa de quem? Do técnico. Então o técnico precisa ser questionado. Seja ele o Voivoda, seja ele o Bielsa, seja ele o Guardiola, seja ele o Tite, seja ele qualquer técnico que seja. Inclusive este grande técnico do Campeonato Brasileiro, que é o Juan Pablo Voivoda. É isso.